Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde a gente traz informações constantemente sobre benefícios do INSS e os principais direitos na Previdência Social. Muito prazer, me chamo Fernanda Diniz, sou advogada e possuo um escritório previdenciário que a gente atua há anos a respeito de benefícios do INSS e principais direitos ali junto com o INSS. É um prazer enorme te receber aqui. Bom, vamos lá. Nesse vídeo a gente vai trazer informações sobre a possibilidade de acumulação da pensão por morte com a aposentadoria ou um outro tipo de benefício. Muitos brasileiros não sabem que pode sim acumular a pensão por morte junto com uma aposentadoria. Eu vou tentar explicar aqui um caso prático, mas antes disso eu preciso te explicar o seguinte. Até a reforma de 2019, a famosa reforma da Previdência, que veio em novembro de 2019, uma aposentada que recebia sua aposentadoria, ela perdia seu esposo, que já era aposentado e também tinha aposentadoria, e ela passa a receber essa pensão, quando isso acontecia até a entrada em vigor da reforma da Previdência, ela acumulava os dois benefícios de forma integral. Com a chegada da reforma da Previdência, muita gente não sabe disso, mas a gente sabe que agora essa acumulação ela é possível, porém vai haver uma redução do valor do menor benefício. E é preciso entender como funciona esse cálculo, tudo bem? Então, assim, uma coisa que tem que ficar muito claro. O direito à pensão por morte, se ele vier após a reforma da Previdência, ou seja, se o falecimento desse segurado vier após novembro de 2019, você, viúva, continua tendo direito a receber a pensão. Porém, você não vai mais receber o valor integral que o seu esposo ou seu companheiro recebia de aposentadoria. Você vai ter que entrar nessa nova regra, nessa nova forma de cálculo de cumulação. Mesmo que a sua aposentadoria você já receba antes da reforma. Você recebia sua aposentadoria antes, porém, após a reforma, se o seu companheiro, o seu marido faleceu, você vai receber a sua pensão com um redutor. Então, como que funciona o cálculo? O seu companheiro falece ali após novembro de 2019, vamos dar um exemplo que o João, ele recebia um valor de aposentadoria, quando ele estava vivo, de R$ 4.000. Como que funciona o cálculo? O cálculo, hoje em dia, no exemplo que eu vou trazer aqui, é da Maria, tá? A Maria, que era esposa dele, a gente considera que não existem outros beneficiários. Então, se não houver nenhum outro filho, se Maria não for uma dependente, no caso, inválida ou com alguma deficiência física ou mental, ela vai ter direito a receber ali a pensão por morte, só que vai ser aplicado um multiplicador de 60% em cima desses R$ 4.000. Então, ela já vai partir de um valor, tá, de pensão de R$ 2.400, ou seja, ela não recebe mais 4.000, ela vai receber R$ 2.400. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é importante vocês entenderem, que nessa possibilidade de acumulação de benefícios, a gente tem uma previsão na lei, na Constituição, de que se um benefício for de um salário mínimo e o outro também for de um salário mínimo, na acumulação não vai haver redução, tá bom? Então, essa pessoa ela vai receber os dois benefícios, garantindo ali um salário mínimo para os dois benefícios. Esse é um ponto muito importante. Então, voltando ao exemplo da Maria, ela vai começar a receber ali a pensão dela de R$ 2.400, porque agora a gente tem esse 60%, considerando que não há nenhum outro dependente, nenhum outro herdeiro. Se nesse exemplo tivesse filhos, a gente teria uma acumulação além desses 60%, tá? Então ela iria receber menos ainda, porque ela teria que dividir esse valor com outros dependentes. A Maria, ela recebe a aposentadoria dela. A aposentadoria dela é no valor de R$ 3.000. Então, o que a regra da reforma da Previdência traz? Que na possibilidade de acumulação de pensão com a aposentadoria, o benefício de menor valor vai ter uma redução. Então, nesse exemplo, a aposentadoria da Maria é no valor maior, de R$ 3.000. Então, ela vai se manter no valor de R$ 3.000. O que vai acontecer? Quem que vai ter redução? A pensão dela de R$ 2.400. E como funciona esse redutor? Vocês estão vendo que são dois redutores, né? É primeiro lá naquela possibilidade, quando a gente fez ali de 4.000, ele foi aplicado 60%, e agora na questão da junção dos dois benefícios, da acumulação. Então, de 2.400, a gente vai botar aqui na tela essa tabelinha, que é uma tabelinha que é muito parecida com a nossa tabela de imposto de renda. Então, assim, a gente tem uma faixa ali desse percentual que vai ser aplicado. Então, a depender da faixa salarial, a depender do valor daquele benefício, vai ter o redutor aplicado, tá bom? E é nesse cálculo que as pessoas confundem. O exemplo que a gente está dando aqui da Maria, o valor do benefício dela é naquele segunda opção ali, que é entre 1 e 2 salários mínimos, né? Que o valor da pensão dela ficou em R$ 2.400, certo? Então, ali a gente vai ter essa aplicação desse redutor. Tá? Então, como que funciona esse cálculo? Você mantém ali, você respeita o valor do salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.518, e essa diferença entre R$ 1.518 até R$ 2.400 é que é aplicado esse percentual. Então,
aplicado esse percentual no valor de 60% novamente, né, que é o exemplo de entre 1 e 2 salários mínimos, a gente vai ter de novo 60%. Então, essa diferença entre 1.518 e 2.400, a gente aplica esse percentual de 60% e soma-se ao salário mínimo. E aí ela vai ter o valor total do benefício dela, da pensão por morte. É assim que se faz esse cálculo, e as pessoas confundem muito, porque elas acham que tem que aplicar de novo 60% em cima dos 2.400, e não é. É na diferença entre o salário mínimo e o valor. É complicado, é bem parecido com a forma da gente calcular a tabela do imposto de renda, né? Que é uma tabela gradativa. Então, se vocês conhecerem viúvas, encaminha esse vídeo, porque as pessoas precisam entender, primeiro, do seu direito, da possibilidade de acumular, e segundo, saber fazer esse cálculo certo, para eventualmente questionar o INSS, porque muitas vezes esse cálculo é realizado de forma também equivocada.